Velho Testamento, lá no meio dos profetas menores, Joel, Jonas, Miqueias. Depois deles está Abacuque. Glória a Deus. Amém? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, digam todos da igreja, por favor, todavia, você que nos assiste, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Pai amado, Deus bondoso, a sua palavra por si ministra ao nosso coração, mas nós queremos pedir ao Senhor que conceda-nos o dom da sua palavra e que ela seja ministrada conforme está no seu coração. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Bom, amada igreja, quero dizer para você que não é fácil pregar em tempos como estes. Nós estamos vivendo momentos difíceis nestes últimos anos. Todos temos vivido que em meio a tempos difíceis revelamos quem de fato nós somos. Abacuque, vendo Judá sofrendo as consequências de um tempo difícil, vivendo momento de crise. Nós também estamos vivendo num cenário de incertezas, num cenário desolador, difícil, de muita aflição. Então, como proceder? Aprendo com Abacuque que, diante de tempos difíceis, devemos revelar algumas atitudes. Entre elas, eu destaco confiar no Senhor. Aqui, na palavra que lemos, encontramos um povo, Judá, povo que estava lá em Judá, o povo escolhido de Deus, o povo protegido por Deus, o povo que Deus amava muito, mas aquele povo em pecado estava na mão dos opressores, estava na mão da Babilônia, estava no governo da Babilônia, e então eles que viviam da agricultura, tudo havia sido destruído. E a cidade transformou-se num deserto total. Os campos não produziam mais o suficiente para o alimento. Havia escassez, os animais nos campos morriam e tornavam-se insuficientes para alimentar o povo. Porém, Abacuque apresenta uma declaração de confiança no Senhor. No versículo 17 que lemos, Abacuque ele vem descrevendo uma cena de perdas, uma cena de crise, e mesmo assim ele diz, eu todavia. É importante perceber o termo todavia, quebrando a expectativa da tragédia que o profeta até então vinha descrevendo e coloca em primeiro plano a sua confiança em Deus. Esta palavra, todavia, nos ensina que mesmo em tempos difíceis, a nossa confiança no Senhor precisa continuar sendo a mesma. Lá em Gênesis,
no capítulo 21, versículos de 1 a 18, relata a história de Abraão, quando Deus pediu a ele, o seu filho, o único filho, Isaque, pediu que Abraão, que o sacrificasse em prol do amor que Abraão sentia pelo Senhor. E me parece assim, muito estranho que Deus pedir a Abraão o sacrifício de um filho, já que Deus era totalmente contra sacrifício humano. Eu entendo, e a palavra nos mostra isso, que Deus não estava querendo o sacrifício do filho Isaque. Deus ali estava testando o coração de Abraão. Deus queria ver, queria testar se no coração de Abraão o que era mais importante para ele, se o amor que ele tinha para com o Senhor era maior do que tudo e do que todos. E Abraão revela isso, que ele tem segurança no Senhor. E lá no capítulo 22, que lemos no versículo 5, de Gênesis, próprio Abraão diz para os seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão sabia que Deus estava no comando. Abraão sabia que de uma forma ou de outra, Deus ia solucionar o problema. Abraão confiava completamente num Deus vivo. Ele tinha certeza que mesmo Deus cobrando dele, aquilo que humanamente falando era o mais precioso na vida dele, ele sabia que ele ia voltar juntamente com o seu filho. Nesse tempo difícil em que estamos vivendo, eu percebo que muitos revelam atitudes um pouco tanto quanto estranhas. E essas atitudes revelam quem de fato nós somos. E eu te pergunto, qual tem sido o seu comportamento em meio a este tempo? De acordo com a palavra que nós lemos, de acordo com a vida de Abraão, que nos dá o exemplo, Deus quer encontrar em nosso coração um sentimento de confiança. Que este sentimento de confiança seja maior do que o medo, seja maior do que a incerteza. Abacuque, ele revela a atitude de esperança. Primeiro, porque confia no Senhor. E segundo, ele expressa a alegria. É muito difícil, né, Wanda? Expressar alegria em tempos difíceis. O profeta canta, dizendo: eu me alegrarei no Senhor. Esta expressão sai de dentro do coração do profeta, apesar de sentir a dor dos tempos difíceis, ele experimenta a alegria do Deus Emanuel, do Deus presente. E este Deus presente lá com Abacuque, o mesmo Deus presente com Abraão, é o mesmo Deus que está aqui presente conosco. O Deus Emanuel continua presente na sua vida e na minha vida. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia? Aleluia, glória a Deus. Neemias 8:10, ele diz o seguinte: porque esse dia, este domingo, este momento, aqui interpretando, este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque, vejam bem, a alegria do Senhor é a nossa. Entendem os irmãos? Quando estamos alegres, encontramos força no Senhor. Parece que não encaixa bem, mas a alegria do Senhor é a vossa força, assim diz a Bíblia Sagrada. Deus recomenda que devemos nos alegrar nele,
não são nas circunstâncias. A nossa alegria não está nas circunstâncias. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação está em Deus, para que possamos obter forças para vencer os momentos difíceis da nossa caminhada. Quantos aqui necessitam de forças? Eu? Quero ser a primeira da fila. Então, qual o segredo da palavra do Senhor? Alegrem-se. Em Salmo 27, 7 diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e nele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Mas Abacuque vai mais profundo ainda, mais longe ainda. Ele revela atitude de esperança também, porque ele reconhece a soberania de Deus. E ele declara: me exulto no Deus da minha salvação. A confiança e a alegria demonstrada por Abacuque eram reflexos da certeza absoluta da vitória que ele concederia ao seu povo, que ele concederia a Judá, que estava vivendo oprimido pelos inimigos, pelo opressor. A maior crise, ou melhor, as maiores crises destes últimos anos, eu nem preciso falar, mas tem sido esta pandemia, esta gripe, escassez financeira e outras tantas e tantas tragédias que de uma forma ou de outra têm atingido a humanidade. De onde pode surgir uma crise espiritual, sendo esta ainda mais dramática, porque quando começamos a olhar para o tamanho do problema, podemos deixar de confiar na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Há poucos dias eu preguei, e eu coloquei uma frase que não é minha, mas é muito usada no meio evangélico. Nós não devemos falar para Deus o tamanho dos nossos problemas. Não devemos falar para Deus que pandemia terrível é esta. Podemos até desabafar com Deus. Podemos até expressar este nosso sentimento. Mas nós devemos sim declarar para esta situação difícil, ou para aquela situação, para a circunstância em geral, quem é o Deus que nós servimos? Quem é este Emanuel que está presente conosco? Quem é este Emanuel que nos assiste? Quem é este Espírito Santo que habita em nós? Mas muitas vezes nós nos curvamos diante do fracasso, diante da dificuldade, diante do opressor. Lá em Judá eram homens, possivelmente a Babilônia, possivelmente Nabucodonosor. Aqui nós temos um vírus, aqui nós temos esta pandemia, causada por este vírus. Nós temos encontrado tragédias e outras situações que também nos oprimem. Nós não podemos de forma alguma perder a nossa confiança nele, a nossa fé no Deus soberano. Porque se nós perdermos a nossa fé, se nós perdermos a direção, certamente enfraqueceremos. E quando enfraquecemos, passamos a agir como se estivesse com tudo acabado. Então, podemos ser invadidos pela incerteza, pelo desespero, pela insegurança, pela angústia, pela ansiedade, muitas vezes por determinadas enfermidades. Podemos até cometer
o erro de conceder ao inimigo a possibilidade de colocar empecilho para que Deus execute a obra dele na nossa vida e através da nossa vida. Não sabemos quanto tempo vai continuar esta pandemia, essas tragédias. Nem tampouco sabemos o que vai acontecer nos próximos meses. Mas uma coisa eu quero dizer para você: devemos sim abrir o nosso coração para que o sobrenatural de Deus atue em nós, concedendo-nos a alegria e gerando em nosso coração a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu não quero hoje prolongar muito. Confesso aos irmãos que preparei uma mensagem tão linda, mas as circunstâncias não me permitiu. Deus não me permitiu, porque a realidade é essa, que a Ana, que a irmã Valmira, que eu, que o Joel, que o Zé, estamos vivendo em tempos terríveis. Por isso eu quero já concluir esta mensagem dizendo ou fazendo uma menção do que Paulo diz lá em Romanos 8, 37 e 39. Eu queria que os irmãos abrissem. Romanos 8, 37. Amém? Mas em todas essas coisas, leem comigo, irmãos, irmãs, ainda que a versão seja diferente, não tem problema. Mas em todas essas coisas, que coisas são essas? Esses problemas da vida. Somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estes momentos difíceis que temos vivido têm contribuído para que muitos se distanciam da comunhão com o Senhor. Há pessoas que há meses encontram-se distantes da comunhão com os irmãos, da comunhão com o Senhor, e certamente muitos, por esse motivo, podem estar com a sua fé esmorecida. Mas a palavra, aqui escrita em Romanos pelo apóstolo Paulo, nos fazem lembrar que ainda que estejamos com o nosso coração rasgado de tristeza, ainda que há medo, ainda que há insegurança, ainda que há enfermidade, ainda que tudo isso tem nos assolado, e por isso estamos nos afastando, estamos distantes, não estamos em comunhão. Eu tenho uma palavra para você. Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Ele nos ama. E é por causa desse tão grande amor que Ele tem para conosco, que nada e nem ninguém vai afastá-lo de nós. É por isso que devemos, assim como Abacuque, ainda que em tempos difíceis, continuar confiando num Deus soberano,
continuar nos alegrando na presença, de um Deus todo-poderoso, reconhecendo a sua grandeza soberana. E como Paulo, tendo comunhão com Ele, tendo a certeza de que nada nos separará dele por causa do seu infinito amor. Ele nos ama, Ele te ama, e Ele está presente aqui, Ele continua conosco. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Não sei se os meninos vão cantar uma música. Talvez você esteja inseguro. Talvez espiritualmente afastado de Deus. Talvez afastado do templo, local onde nos reunimos para juntar forças, para um bater nas costas do outro, dizer: ei, meu irmão, eu estou aqui, conte comigo, aleluia, oh meu Deus, para receber um abraço, ainda que seja no soquinho, mas para dizer: Ricardo, conte comigo, para dizer: PH, conte comigo, irmãos, David, conte comigo, nós estamos juntos, está difícil demais, mas nós estamos juntos, e o amor tão grande e infinito dele está sobre nós. Põe a mão no seu coração neste momento. Os irmãos vão estar cantando. Podemos contar uns com os outros, mas melhor ainda é saber que podemos contar com Deus, amém? Nele nós podemos confiar. Talvez você se decepciona no seu dia a dia, mas com Deus você pode contar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria. Você crê nisso?
Porque quando você crê nisso, vem mesmo, sabia? Ó, o choro dura uma noite, mas a alegria. Você está crendo no que você está cantando? Você acredita mesmo que Deus pode? Então Ele vai fazer. Sabe por quê? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia todavia me alegrarei. canta mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, oh, todavia todavia me alegrarei. sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Essa palavra é interessante porque quando fala que ainda que a figueira não floresça, é um texto que talvez hoje você não tenha uma figueira dentro da sua casa, mas talvez você tenha um armário sem comida, talvez você tenha uma vida sem saúde, talvez você não tenha mais esperança de viver. Então, ainda que você não tenha nada dentro da sua casa, ainda que você não tenha forças para viver, ainda que você não veja esperança, Deus está falando com você: se alegre, porque não é o seu fim, não é o seu final. A gente poderia transcrever essas palavras para dizer que Deus pode fazer e Ele vai, amém? Então quando nós cantamos ainda que a figueira não floresça, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei aonde que está te afligindo alguma situação, mas eu sei que esse problema não é para você ficar triste não. Deus está falando, esse problema, fica alegre, glorifique a Deus, porque eu vou resolver esse problema. Deus é esse Deus. Então quando a gente canta, ainda que a figueira não floresça, que não haja um fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não Floresça, e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. O louvor da igreja treme até o inferno, então cante. Ainda Que a figueira faz o inferno estremecer, e não haja faz os anjos cantarem com vocês. e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre. Todavia me alegrarei. Me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus soberano, Deus que está presente conosco, Deus que escolheu aquele povo lá em Judá, Deus que acompanhou aquele povo até a vinda de Jesus e continua conosco. Nós somos os escolhidos do Senhor. Por isso, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça o que acontecer, o Deus poderoso continua sendo soberano. O Deus Emanuel continua aqui presente conosco. O Espírito Santo de Deus, que é a própria força, que é a própria luz, que é o Deus
Deus da cura, que é o Deus do socorro, que é o Deus bem presente em meio à tribulação. Nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Continuamos confiando, continuamos crendo, continuamos acreditando de que o Deus Emanuel continua aqui. Ó Deus, que o Senhor esteja sustentando aquele que está enfraquecido. Que o Senhor esteja, ó Deus, sustentando aquele que está se distanciando da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja. Muitos até se distanciando da comunhão para com a sua família. Ó Deus, que eles possam entender cada vez mais que o Senhor os ama, que o Senhor não vai deixar que nada se perca, que o Senhor está resgatando, que o Senhor está trazendo de volta, que o Senhor está aí neste lugar onde Ele está, sustentando, ministrando ao coração dele, dizendo: eu estou contigo, eu te amo, eu te resgato, eu te sustento, porque você é o meu escolhido, assim como o povo de Judá. Você é o meu povo, que eu chamo pelo nome. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, amada igreja, já disse, mas vou relembrar: amanhã o pastor Vanderlei retorna com a sua família, ele retorna para o seu trabalho, glória a Deus, está tudo bem, ele vai estar conversando com a igreja, mas para a honra e glória do nome de Jesus, amanhã ele estará conosco para matar a saudade de muitos também, inclusive a minha. Amém? Glória a Deus. Vamos impetrar a bênção final. Pai amado, Deus bondoso, é tão bom estar na sua presença. É tão bom servir ao Senhor, Pai. Ainda que trabalhamos a semana toda, ainda que enfrentamos lá também as questões de pandemia e outras tantas situações, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado força, tem estado presente em nós, ministrado estas palavras que muito alegram o meu coração. Também alegro em ver os irmãos e as irmãs presentes, retornando à igreja. Muito obrigada pela vida de cada um. Que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Deus grande eu sou, continua presente na vida de todos. E assim, Pai, nós te pedimos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus que nos ama incondicionalmente, e que Jesus Cristo, com a sua graça bendita, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado, e que o Espírito Santo de Deus, com a sua presença e doce consolação, continue com todos nós, hoje e para todo e sempre. Amém. Os irmãos esperem, eu quero estar na porta para cumprimentá-los. Faça sua oração final até eu chegar lá.